Nós estamos de volta com o programa em Minas, agora com esse bloco exclusivo para você que nos acompanha no YouTube do Portal UAI. Sejam muito bem-vindos. Nosso convidado de hoje, Everton Guimarães Negreziolo, italiano, CEO da ArcelorMittal Aços Longos. Bem-vindo, vamos continuar nosso bate-papo? Sem dúvida, é um prazer. E eu quero entrar um pouquinho mais nessa competitividade com o mercado asiático. Tem um instituto que reúne aí o setor da indústria, que é o Instituto Aço Brasil, que reúne empresas, né, do setor. Já está no terceiro ano que ele denuncia essa competitividade do mercado chinês, dessas importações com preços tão mais baixos? Carolina, sim, o Instituto Aço Brasil, ele congrega praticamente todos os produtores de aço no país, né? Um instituto com muita credibilidade e história no país. E o que nós temos visto, acho que é importante colocar em números, até para o público entender a complexidade. Historicamente, no Brasil, o volume de aço importado girava em torno de 2,5 milhões, 3 milhões de toneladas ao ano. Esse ano, o ritmo de importação está em 6 milhões de toneladas. Então, praticamente o dobro do volume histórico e em condições de preço abaixo do custo de produção. Esse é o principal ponto. Mais volume em condições comerciais predatórias, desleais, em função principalmente da Ásia, que exporta esse produto sem foco de uma economia de mercado, sem visão de lucro, exporta com margens negativas. Você estava me dizendo que os produtos eles costumam chegar aqui por 50% a menos do valor dos produtos produzidos no Brasil, é isso? Nós temos casos, inclusive, não quero entrar em tecnicismo, né, mas existe uma ferramenta técnica global da Organização Mundial do Comércio, que é o antidumping. O antidumping é uma investigação técnica, não só do aço, de qualquer produto da economia, que analisa tecnicamente se existe uma diferença de venda de produto abaixo do custo. Os processos de antidumping, no caso do aço, que estão sendo feitos esse ano, estão concluindo esse ano, estão justamente trazendo essa conclusão, que produtos chineses e asiáticos chegam ao Brasil com uma diferença de quase 50% do custo de produção deles, ou seja, caracterizando o dano, caracterizando o antidumping. É por isso, Carolina, que diversas regiões e países do mundo, como a União Europeia, os Estados Unidos, mesmo países da América do Sul, têm implementado tarifas no aço de 50%. Justamente para equilibrar a competição com a indústria nacional. Aqui não é uma defesa ou um protecionismo, não se fala em protecionismo, se fala em defesa não só do aço, mas da indústria do Brasil, a indústria nacional que é tão importante para o desenvolvimento do nosso país. A medida e o imposto instaurado, colocado pelo governo federal, são suficientes para ajudar ou existe aí uma conversa, uma discussão também com o governo para que algo mais seja feito para melhorar e para poder equilibrar essa concorrência? Carolina e público, nós reconhecemos a sensibilização do governo, né? O governo implementou há 2 anos praticamente um sistema de cota-tarifa para o setor do aço. Agora, não foi eficiente, não tem sido suficiente para conter essa importação desleal, por alguns motivos, eu diria que são 3 os principais. Primeiro, são poucos produtos, são 18 produtos de um rol de mais de 250, quase 300 produtos. Existe uma tolerância na cota extremamente generosa aos importadores e exportadores chineses, e além disso, a taxa de imposto é de 25%. Eu acabei de comentar que o mundo tem colocado 50% de imposto. Então, existem várias discussões com o governo, o canal eu diria que diário de discussão, mas nós necessitamos, enquanto setor e enquanto indústria, de medidas mais eficientes, mais eficazes em quantidade e amplitude. Ok. Agora vamos falar sobre investimento, vamos falar sobre o Brasil. Primeiro, o Brasil é um dos principais destinos da ArcelorMittal para investimento? Carolina, sim, né? Eu comentei no bloco anterior, nós fizemos um investimento no Brasil, estamos concluindo um ciclo de investimento de 25 bilhões de reais de investimento no país. É o maior investimento da história da siderurgia no Brasil. Então, o Brasil é sim visto pelo grupo como uma das regiões com maior
potencial, com maior possibilidades de crescimento, e a gente espera que isso possa continuar sendo essa realidade, e vai passar muito, de novo, sem querer ser repetitivo, pelo nível e pelo ambiente de negócios que seja criado no Brasil de defesa dessa indústria, né? Então, os novos investimentos, eles dependem necessariamente das medidas de defesa comercial que o país vai tomar, e em isso acontecendo, eu tenho segurança e afirmo aqui que o grupo seguirá investindo no Brasil. Agora, sobre esses investimentos, ele está ali em aporte, ampliação de unidades, esse investimento ele volta todo para o mercado, ele volta todo para as pessoas e ele reflete diretamente na população, né? Totalmente. Dos 25 bilhões, nós tivemos 11 bilhões, foi a compra de uma unidade no Ceará, unidade de Pecém. 2 bilhões e meio foi a expansão, a triplicação da capacidade de produção da nossa mina de Serra Azul aqui no estado de Minas Gerais, em Itatiaia-Sul. 144 milhões foi na expansão da capacidade da nossa unidade de Sabará, em Minas Gerais, aumentando 40% a capacidade de produção de Sabará. Então, 5,8 bilhões em geração de energia renovável, ou seja, todos os investimentos voltados para produção, para cadeia, para geração de energia, que no final do dia geram retorno econômico para a companhia e para a sociedade, porque todos eles geram emprego, geram desenvolvimento social, geram desenvolvimento de tecnologia. E no bloco anterior a gente passou ali pelas unidades de Minas Gerais e você citou a de Sabará novamente. A de Sabará é uma das mais antigas do grupo, não é? Sabará é a primeira unidade nossa no Brasil, 1921, ou seja, 104 anos de história. Ela foi o berço da siderurgia, não só da ArcelorMittal, mas da siderurgia no Brasil, né? E a gente tem muito orgulho de ter essa unidade até hoje operando, uma unidade hoje que abastece o setor automotivo com produtos de altíssima qualidade, de altíssima tecnologia, né? E eu comentava até aqui anteriormente que é muito bacana, é muito bonito. Nós tivemos a presença do governador Romeu Zema na inauguração dessa nova linha e nós conversávamos que nós temos essas novas plantas que foram instaladas de altíssima tecnologia, o ápice da tecnologia hoje, instaladas em galpões ao lado de casarões de 1921, que são conservados por nós. Então, realmente, para quem enxerga a indústria como fator de desenvolvimento do país, é um grande exemplo. E mantendo ali lado a lado também com a tradição mineira, com a cultura, o que é sensacional. Exatamente. Aí, em Sabará, aumentou em 35% a capacidade, não sei o que é, trefilados, é esse do setor automotivo? Exatamente. Ok. E aí teve um investimento também em Minas Gerais, na planta de beneficiamento de minério de ferro da Serra Azul. Por que eu estou falando isso? Beneficiamento do minério de ferro. A gente muito ouviu falar porque houve aí, né, aquelas situações. Então, a gente sabe da importância do beneficiamento do minério. Esse foi um dos motivos desse investimento na Serra Azul, nessa planta de beneficiamento? Sim, o beneficiamento, qual que é o grande objetivo do beneficiamento do minério? É você agregar valor às reservas minerais. Então, você produz, nós vamos produzir um pellet feed, desculpa o tecnicismo, é um produto com maior teor de ferro concentrado e ele é aplicado na siderurgia de uma maneira mais nobre. Então, e o processo de produção desse pellet feed é um processo também com muita tecnologia, com plantas de concentração, filtragem e, muito importante, um processo que não terá utilização de barragens no modelo anterior que existia no Brasil. Todo o processo vai ser feito com empilhamento a seco, eliminando qualquer risco do ponto de vista ambiental. Agora, um assunto que me interessa muitíssimo, que é a sustentabilidade, a inovação. E aí eu vi que a ArcelorMittal foi reconhecida como a empresa mais inovadora da década pelo ranking 100 Open Startups, é isso? Isso. Semana passada, notícia muito quente e fresca, muita alegria, muita felicidade, muito orgulho desse trabalho. A Open 100 Startups é um dos principais rankings do país, são mais de 3 mil empresas que participam desse ecossistema, vamos dizer assim, e nós fomos eleitos número 1 da categoria siderurgia, da categoria geral, não só desse ano,
mas da última década. Esse ranking está completando 10 anos, né? Completou 10 anos em 2025 e nós fomos eleitos aí o número 1 geral da década, ao lado de empresas extremamente conhecidas e que nos dá ainda mais orgulho de poder estar lado a lado de empresas tão reconhecidas do ponto de vista de inovação também e liderar esse ranking. Agora, é interessante porque a Arcelor, acho que a ArcelorMittal, muita gente pode desconhecer, ela está completamente envolta nessa história de inovação e de startups, né? Tem mais de 1000 pesquisadores que estão ali envolvidos nessas ideias de sustentabilidade, de inovação. Eu comentei, acho que no bloco anterior, a inovação está no nosso DNA, né? Nós comentamos aqui sobre o vergalhão X-Carb, a barra chata mola X-Carb. Isso é inovação, desenvolvimento de produto é inovação. Então, nós temos vários vetores de inovação, desenvolvimento de produto, tecnologias no processo produtivo. Eu vou dar um exemplo que me enche aí de muito orgulho. Nós temos instaladas mais de 4.000 câmeras todas as nossas operações no Brasil, que estavam ali para monitorar o processo, monitorar a movimentação, enfim. Com o advento da inteligência artificial, o que nós fizemos? Nós conectamos essas câmeras a um sistema com inteligência artificial que agora identifica situações potenciais de risco. Se alguma pessoa, algum colaborador está entrando em alguma área que não poderia estar, se alguma pessoa não está utilizando os equipamentos de proteção, de segurança. Por quê? Porque segurança para nós é um valor inegociável. Então, a tecnologia, a inovação, obviamente que existem diversos projetos voltados para a geração de valor econômico, mas também para a geração de valor no desenvolvimento do nosso ambiente de trabalho mais seguro, com mais saúde, cuidando das nossas pessoas. É interessantíssimo. Agradeço muito a entrevista, agradeço muito você ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje. Já falamos sobre o futuro. Como é que você encerra falando aí, você como representante, como CEO da ArcelorMittal Aços Longos, falando sobre a importância dele aqui no Brasil, aqui em Minas Gerais, especificamente para os nossos mineiros que te acompanham? Bom, como eu disse, é um grande prazer liderar essa companhia que tem um impacto muito grande e uma representatividade muito grande no país, em Minas Gerais. É um prazer, eu estou morando em Belo Horizonte desde 2023, tenho tido o prazer de conviver e de viver aqui em Minas Gerais, que acolheu muito bem o Everton, a minha família. E o que eu posso dizer é que a ArcelorMittal tem 104 anos de história no Brasil, 104 anos de história em Minas Gerais, e nós estamos trabalhando pelos próximos 104 anos, acreditando no país, acreditando em Minas Gerais, e esse é o nosso caminho. Muito obrigada pela entrevista, seja muito bem-vindo. A TV Alterosa, o jornal Estado de Minas e Portal A estão sempre de portas abertas. Muito obrigada, tá? Muito obrigado, foi um prazer. E obrigada a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que a íntegra desta entrevista você acompanha amanhã no jornal Estado de Minas. Obrigada pela sua companhia e até o próximo em Minas. Tchau!